Eu quero ler 2 textos da Bíblia Sagrada com você, ou se você quiser nos acompanhar ou quiser apenas ouvir o que nós vamos ler. Um está em Marcos capítulo 4, versículo 25, e o outro está em Mateus 25, versículo de número 30. Eu quero que você preste bem atenção, muito embora eu estou falando isso, mas eu sei muito bem da educação que vocês têm, né? Os irmãos aqui, graças a Deus, eu sinto orgulho, sabe? E sempre orgulho nesse sentido, logicamente, né? Da educação que os irmãos têm aqui na igreja, do respeito e reverência que vocês têm. Que Deus abençoe muito todos vocês em nome de Jesus, viu? Está escrito assim no livro de Marcos capítulo 4, versículo 25: a quem tem, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A colheita é de acordo com a semeadura. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, nos ajude a falar do Teu nome e da Tua palavra. Amém. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele escreveu várias cartas e o destino era as igrejas aonde ele foi a pessoa que transmitiu o evangelho e que formou essas igrejas em determinados locais, em determinadas cidades. Ele, em Filipos, foi ele que abriu, Laodiceia, em Tessalonicense, em Éfeso. E ele também escreveu uma carta para a igreja onde ele foi pastor, na Galácia, aos Gálatas. E nesta carta, no capítulo número 6, versículo de número 7, ele escreveu assim: não se deixem enganar. Não se deixem enganar. É como se ele estivesse dizendo assim: está em vocês o permitir ou não. Está em vocês se permitirem serem engodados ou não. Você se lembra quando Filipe achou o Senhor Jesus Cristo e ele apressadamente ele foi notificar a Natanael? Eu vou falar para Natanael. Natanael é meu amigo e nós sempre estávamos conversando a respeito do Messias, e agora eu achei o Messias. Não é certo ficar calado sem levar essa boa nova para ele. E ele foi lá e falou para Natanael: Natanael, achei o Messias. Porventura, eles estavam esperando a vinda do Senhor, estavam esperando. Não era porventura para Natanael se encher e falar: nossa, onde é que ele está aí? Não, Natanael não teve nenhuma reação. Ele não permitiu que aquela palavra trouxesse nenhuma emoção nele. Ele apenas perguntou: da onde é que ele vem? Aí Filipe: ele vem de Nazaré. Nazaré? Olha lá, Nazaré não surgiu nenhum profeta de renome, nenhum profeta importante. Você acha que o Messias vai virá de lá, está vindo de lá? Né? Então, Natanael, naquilo que ele se expressou, ele deu o saber para Filipe que ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia da biografia dos profetas, sabia de onde tinham vindo os profetas. Então, Filipe não teve como argumentar com ele, não teve. Por quê? Porque Natanael nos parece que era uma pessoa muito mais instruída do que Filipe. Consequentemente, não podendo argumentar, não houve outra coisa a fazer a não ser dizer: então vem e vê. Então levou até a presença de Jesus para que ele pudesse comprovar que o Messias estava ali, como na verdade comprovou. Então não era uma pessoa fácil de ser engodada, de ser enrolada. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis da igreja,
muito difícil. São dias que foram profetizados, dias que foram profetizados com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, com muitos sinais, como nós estamos vendo e ouvindo aí acontecer. Mas há profecias também concernentes à igreja, a situação espiritual da igreja quando próximo está a volta do Senhor Jesus Cristo. E que profecias são essas? Você sabe que não houve um evangelista que falou mais, que escreveu mais a respeito da volta do Senhor, de parábolas concernentes a esta volta, do que Mateus. Mateus, ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e ele escreveu a respeito de Jesus como o rei que ascendeu aos céus, mas que voltará para buscar a sua igreja. Mas nesse ascender aos céus, e quando estivesse próximo à vinda, haveria muitos sinais que comprovaria e que traria um alerta para a igreja concernente o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E ele escreveu algo que o Senhor Jesus Cristo anunciou, como por exemplo, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, isso é, todas aquelas virgens que simboliza a igreja, que simboliza o povo de Deus, todas elas sabiam que o rei estava para chegar, que o noivo estava para chegar. A Bíblia fala que 5 delas eram pessoas prudentes. O que é pessoa prudente? Pessoa que se prepara para algo que está para acontecer. E 5 eram imprudentes. O que é 5 imprudentes? Imprudentes é uma pessoa que sabe de algo que vai acontecer, mas não se prepara. Ela acha que não há necessidade de uma preparação. E de qualquer forma, ela sabe que o noivo vai chegar e que ela vai entrar junto com o noivo e pronto, nas bodas do noivo e pronto, acabou. Mas, irmãos, se nós levarmos em porcentagem e falarmos assim que 5 prudentes entraram para as bodas com o noivo e 5 prudentes foram deixadas do lado de fora, não tiveram acesso, nós vamos assim pôr a igreja como 50% que vai entrar com Jesus e 50% que vai ficar para a grande tribulação. Isso também a gente nota quando o Senhor Jesus Cristo disse: estarão 2 pessoas no campo. No campo, ninguém trabalha à noite num campo. Ninguém trabalha à noite no campo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele contou essa parábola, ele estava relacionando com a época dele, com o dia dele. Então não havia turno de pessoas que trabalhassem à noite, não havia indústrias, né? E como hoje nós vemos, tem pessoas que trabalham em vários horários, né? Vários horários. Mas ele disse: estariam 2 pessoas no campo. Então 2, uma foi tomada e outra foi largada, 50%. Estariam 2 numa cama, descansando. Um seria tomado e outro seria deixado, 50%, metade. Será que hoje metade da igreja está sendo prudente e metade da igreja está sendo totalmente imprudente? Será que hoje, se o Senhor Jesus Cristo voltasse agora, nós todos que estamos aqui dentro sabemos que Ele vai voltar? A igreja brasileira, ela sabe que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. O povo que tem ouvido a pregação do Evangelho sabe que Jesus Cristo vai voltar, porque para os dias atuais não tem sido outra a mensagem a não ser esse alerta da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que toda a igreja na verdade está preparada? Será que todos nós que estamos aqui, se o Senhor voltasse agora, será que todos nós subiríamos? Ou será que 50% ficaria e outros 50% estaria com o Senhor? Se eu perguntar para você assim: você faz parte de qual igreja? Das 5 que conseguiu entrar, você vê você ali simbolizado nas 5 prudentes que adentraram com o noivo, ou você se vê nas 5 imprudentes que ficaram para a grande tribulação? Eu tenho certeza que você vai falar: não, com as 5 prudentes. Eu tenho certeza que você vai falar isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer ficar.
Ninguém quer ficar. Mas, irmão, depende muito de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não se cansou de fazer alerta na palavra dEle, para que nós, como igreja do Senhor, não fôssemos pessoas tão somente ouvintes daquilo que Ele ensina, ouvintes daquilo que Ele fala. Ele é um amigo, Ele fala conosco, Ele quer nos alertar para que a gente tenha a nossa vida no altar dEle, para que não haja em nosso coração nenhuma sombra de dúvida de que nós subiremos. E como é que nós não temos essa dúvida? Porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos perdoou, nos lavou, nos purificou do pecado. Mas, irmão, será que nós realmente estamos vivendo uma vida de santificação? Porque está escrito: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Será que a igreja hoje realmente ela tem sido responsável? Será que a igreja hoje realmente ela tem estado com o coração no altar de Deus, com reverência, com respeito? Será que a igreja hoje realmente ela tem essa afirmação no coração de estar se preparando para a volta do Senhor? Ou será que apenas ela sabe que vai acontecer e ela acha que ela não precisa fazer absolutamente nada? Na verdade, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela só não pode sair do altar de Deus. Ela tem que ficar no altar de Deus, porque Deus trabalha para preparar a noiva para receber o noivo. Então, nós vemos, irmãos, que poderíamos ficar sendo simbolizados pelas 5 prudentes ou sendo simbolizados pelas 5 imprudentes. De um dos lados nós vamos estar, viu? De um dos lados nós vamos estar. Mas o Senhor, irmão, Ele não parou por aí. Ele continuou contando outras parábolas, né? Outras parábolas. Talvez você vai aí analisar, você vai ver e você vai... eu não estou encontrando o termo certo que está na minha boca para me falar, não estou conseguindo, né? Se identificar. Talvez você vai se identificar com o que eu vou dizer agora. O Senhor continuou contando parábolas e Ele está contando uma parábola a respeito das pessoas às quais Ele distribui talento. Distribui talento. O que é distribuir talento? Distribuir talento. Talento, na verdade, irmão, era uma moeda de valor, de muito valor, né? E esse talento, nós podemos ver nele o símbolo de algo que o Senhor Deus nos deu. O Senhor Deus nos deu. Aliás, o apóstolo São Paulo fala assim: escuta, o que é que você tem que você não recebeu? O que é que nós temos que nós não temos? O que é que nós trouxemos quando nós nascemos? Trouxemos o quê? Nada. Tudo que nós temos, conquistamos e que vamos conquistar, nós conquistaremos daqui e aqui permanecerá, né? Nos é emprestado por um período de tempo, enquanto a gente estiver vivendo aqui. A única coisa, amado irmão, que o Senhor nos dá e que perdurará para sempre, que nós sairemos daqui, nós levaremos, é isso: a salvação eterna. A salvação eterna. Então, ele começa a contar a respeito da parábola dos talentos. Ele diz aqui no capítulo 25, né, de Mateus, 25 de Mateus, ele começa falando da seguinte forma. 25:14, fala assim: e também o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então ele ia viajar. Então ele chama servos dele. E ao ele chamar os servos, ele mostra ter confiança nessas pessoas. E essa de confiança é demonstrada através do quê?
Porque Ele entrega talentos para essa pessoa, talentos, coisas de valor. Coisas de valor. Não existe nada mais valoroso, nada mais precioso do que a nossa salvação. E quando nós a recebemos por vontade de Deus, e quero que você preste atenção, olha, quando Ele fala que Ele nos chamou, está querendo dizer que não fomos nós que chamamos por Ele, mas Ele nos chamou porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Não fomos nós que o encontramos, porque não era Ele que estava perdido, nós é que estávamos perdidos. Ele foi quem nos encontrou, Ele te encontrou, não foi você que encontrou Jesus. Encontra-se o que está perdido, e Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, que era o homem. Então o homem foi encontrado pelo Senhor, e uma vez encontrado pelo Senhor, o Senhor deu-lhe a salvação. Um excelente talento, precioso talento. É como uma receita em que você saboreou, mas que você recebe uma ordem de dividir essa receita com outras pessoas, de passar essa receita à frente, de você não guardá-la somente para si, mas levar adiante, levar à frente. Ele chama essas pessoas e Ele então dá para uma, e Ele dá para essas 3 pessoas conforme a capacidade de cada um. Para um Ele dá 5 talentos, para outro Ele dá 2 talentos, e para o outro Ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Uns têm maior capacidade do que outros, né? Então o Senhor distribuiu conforme a capacidade administrativa de cada um. E o que aconteceu? Irmão, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, reuniu os seus discípulos e disse: ide por todo mundo, Ele deu uma ordem. E se Ele falasse ide por todo mundo e terminasse aí a frase, ir por todo mundo fazer o quê? Mas Ele não parou a frase, Ele disse ide por todo mundo. Ele orientou o que se deveria fazer: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda a criatura. Então, quando Ele deu os 10 talentos, os talentos para essas pessoas já tinham sido instruídas o que deveriam fazer com Ele. O que deveriam fazer? O que recebeu 5 talentos sabia o que devia fazer. O que recebeu 2 sabia o que devia fazer. O que recebeu 1 também sabia o que deveria fazer. Quando nós sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos, nós pecamos por negligência. Imediatamente a Bíblia fala, logo após esse primeiro recebeu 5 talentos, nos diz que ele saiu depressa. Ele saiu depressa a negociar os talentos. O que recebeu 2, ele também teve a mesma atitude. Ele saiu depressa, quer dizer, ele obedeceu à instrução que ele havia recebido, o que ele devia fazer. Irmão, você jamais receberá uma ordem do Senhor sem que Ele pormenorize o que você deve fazer. Jamais. A igreja jamais receberá um talento do Senhor sem que o Senhor diga para ela assim: olha, você tem que fazer assim. E esse fazer assim pode vir da administração eclesiástica da igreja. Esse fazer assim, assim, assim pode vir de uma orientação espiritual que a pessoa recebe do líder da igreja. O que eles fizeram, irmão? O último recebeu o talento, e esse último, ele tinha alguns pensamentos a respeito da pessoa que lhe passou o talento. Ele tinha alguns conceitos da pessoa que lhe deu o talento. E ele não imitou os 2 primeiros, não. Ele pegou o talento que lhe fora confiado, pegou
e nos diz que ele enterrou o talento. Enterrou o talento. Irmão, tudo o que o Senhor nos dá, logicamente, amanhã ou depois ele vai requerer, porque é dele, foi ele que deu. Ele vai requerer de nós, ele vai acertar conta com a gente. Ele fala assim que depois de muito tempo, esse homem que foi viajar, que havia confiado os bens dele a essas pessoas, ele voltou, e no voltar ele quis fazer o acerto, vamos acertar as nossas contas. E ele chama o de 5 talentos, e esses 5 talentos veio todo feliz, alegre. Ele não chegou com as mãos apenas com os 5 talentos, ele negociou, ele trabalhou, ele lutou. Sabe o que a Bíblia fala, irmão? Que aquela pessoa que ele sai andando e chorando enquanto ele semeia, enquanto ele está trabalhando, a semeadura não é simples, a semeadura não é fácil. A semeadura, amado, bom é colher, colher é bom, muito bom colher. Mas a semeadura, amado irmão, ela traz algumas dificuldades, principalmente quando você pega um campo que há necessidade de você limpá-lo, arrancar os tocos, arrancar tudo que está de ruim nele, e você vem arar aquela terra, e depois você joga calcário naquela terra, e você prepara aquela terra com a finalidade de plantar aquilo que você quer colher. Então, ele veio todo feliz, alegre. Olha aqui, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu trouxe mais 5, eu granjeei, eu lutei, eu batalhei, eu não fiquei apenas com 5 que pertencia, eu trouxe mais 5. Não esquecendo que eles eram servos. Aí, o Senhor fala para ele assim, faz um elogio: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Fez o elogio e trouxe uma recompensa. Você foi fiel no pouco, sobre muito vou te colocar. Entra na alegria do seu Senhor. Outro que recebeu 2, foi a mesma atitude, veio com os 2 talentos. Senhor, está aqui os 2 talentos, o Senhor me deu 2, eu granjeei outros 2, eu tenho 4 talentos. Dobrou o talento, dobrou. Mesma coisa, o Senhor o elogiou, o Senhor dele o elogiou e lhe deu uma recompensa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, alô? Entra no gozo do seu Senhor. Aí, chega quem? Chega aquele que pegou um talento e enterrou esse talento. Irmãos, no ele enterrar o talento, e quando ele foi prestar contas para o Senhor, olha o que ele disse. Ele começa no capítulo 25, versículo 24, ele fala assim: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha a ideia que ele fazia do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem severo. Logicamente, irmão, essa ilustração, que essa parábola, ela está se referindo ao Senhor e aquelas pessoas a quem o Senhor distribuiu talentos para trabalhar na obra dele. Entregou talentos para fazer alguma coisa na obra dele. Talentos. Irmão, não pense que talento para trabalhar na obra é apenas a pregação do Evangelho, é anunciar o Evangelho. Talento, alguma coisa que você tem que pode ser aplicado para o bem da obra. Por exemplo, lá no Velho Testamento,
Havia necessidade de pessoas qualificadas para trabalhar em madeira, porque o Senhor Deus havia dado as diretrizes de como Ele queria que fosse feito algumas madeiras, o que deveria ser desenhado nela. A Bíblia nos fala que levantou-se pessoas capacitadas, gabaritadas, e fizeram um trabalho perfeito, maravilhoso. Então tudo que nós podemos fazer, tudo que temos como talento que nós podemos aplicar na igreja, o que muitas vezes nós não aplicamos, nós podemos aplicar na nossa casa, podemos aplicar na empresa onde nós trabalhamos, podemos aplicar ajudando um, ajudando outro, fazendo isso, fazendo aquilo, mas às vezes nós deixamos a igreja sempre de lado. Por quê? Porque nós nos contentamos em vir na igreja e apenas assistir o culto e não fazer parte da comunidade da igreja, da unidade da igreja. A gente contenta-se com isso, irmão, porque nós não queremos ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E a pessoa que não quer ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja, irmão, ela acha ruim de ser dizimista, ela acha ruim de ser ofertante, ela acha ruim de qualquer coisa que precisa fazer na igreja, e ela acha ruim, por exemplo, uma hipótese, uma ideia. Aqui nós colocamos granito aqui, ela vai dizer assim: mas para que pôr o granito lá? Qualquer coisa que é feito, irmão, ele não faz, ele não põe a mão para fazer, e ele às vezes critica o que está sendo feito. Então olha, amado, você não participa do grupo de criança porque os pais não trazem, a mãe não vem na reunião de senhoras, o pai não vem na reunião de homens, sabe? Assim, totalmente isento das coisas, totalmente isento. Irmãos, esse homem, ele falou assim para o seu Senhor: eu sei que o Senhor é um homem severo. Agora eu vou ler aqui na palavra de Deus, como estão sendo simbolizadas a igreja e o Senhor. Está escrito na palavra de Deus, irmão, que Deus é bom, Ele não é severo. Está escrito na palavra de Deus que Ele é misericordioso, Ele não é severo. Está escrito que Ele é amor, Ele não é severo. Está escrito, amado, que Ele é paz, Ele não é severo. Está escrito que Ele é longânimo. Está escrito, amado, que Ele é amigo. Está escrito que Ele é conselheiro. Está escrito que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida. Está escrito que Ele é abrigo. Está escrito que Ele é rocha de segurança. Está escrito que Ele é torre forte. Está escrito que Ele é refúgio. Está escrito que Ele é ajudador e etc. E isso é o que a Bíblia fala a respeito do Senhor. Mas essa pessoa que não quis fazer nada com o talento, que enterrou, ela então se desculpou jogando alguns adjetivos no Senhor. Taxando daquilo que ele não era. O que ele fala, irmãos? Ele continuou dizendo: eu sei que tu és um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus toma aquilo que não é dele? É lógico que não. Se ele fosse assim, como é que ele poderia nos orientar a não tomar o que não é nosso? Como? Não, ele é justo. O conceito desse homem com respeito ao Senhor é totalmente ao inverso daquilo que a palavra nos revela, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é justo, Ele é um Deus de justiça, Ele jamais reivindica o que não é dele e nem lhe pertence, jamais. Ele não parou ainda. Aí ele falou: porque o Senhor é severo? Porque o Senhor
colhe o que não semeou e junta, e colhe o que não plantou e junta o que não semeou, eu tive medo, eu fiquei com medo. Irmão, as desculpas que nós arrumamos para não colocar em prática o talento que Deus nos deu. Arrumamos muitas desculpas para não colocar em prática o talento que Deus nos deu. Agora, irmãos, pergunto uma coisa para você. Adão, ele tinha uma ideia a respeito de Deus quando Deus o criou. Depois que ele pecou, ele começou a fugir de Deus. Se afastou de Deus, fugiu de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com os 2 versículos que eu li como texto. Qual foi a atitude do Senhor com respeito a esse que enterrou o talento? Olha o que o Senhor disse. Versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E olha o juízo sobre a vida dele. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus. Eu quero que vocês compreendam como o Senhor espera a nossa ação. Se somos das virgens, nós devemos estar bem preparadas. Não faltando óleo, não faltando azeite, não faltando fogo, nada. Estar preparado para a hora que o noivo soar a trombeta, ele possa falar o nosso nome e nós possamos ouvir o nosso nome. E entrarmos junto com ele nas bodas do Cordeiro. Se o Senhor deu talento para nós, eu não sei qual é o seu talento, mas se a igreja está simbolizada nessas 3 pessoas, tem pessoas com maiores capacidades que recebem 5, tem outros com menos que recebem 2 e outras com menos que recebem 1, mas todos recebem. Todos recebem. O maior de todos os talentos que a igreja recebe, ela pode repartir com outras, é o da salvação. A salvação. A salvação. Não enterrar a palavra da salvação. Não enterrar a mensagem da salvação. Não sepultar a mensagem da salvação, mas apregoar a mensagem da salvação naquilo em que você tem capacidade para fazer. Lá no seu trabalho, que seja lá. Lá na sua escola, que seja lá. Lá na rua da sua casa, que seja lá. Lá com seus amigos do clube, alguma coisa, que seja lá. Na rua, que seja na rua. Aonde for, empregue o talento que Deus te deu. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, obrigado por abençoar o teu povo, obrigado por nos abençoar, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos fortalecer,
Meu Deus, agora nós estamos trazendo uma meditação, Senhor, e nessa meditação a responsabilidade com a qual o Senhor, ó Deus, Pai querido, tem entregue a nós determinadas coisas, Senhor, que venhamos atuar e agir com responsabilidade nelas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os amigos que estão nos assistindo, onde eles estiverem. Põe a tua mão sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-os, Pai, abençoa-os, Deus, guarda-os, ó Senhor, livra-os do mal, Senhor, e dá, Senhor, constante vitória a eles, vivendo no Senhor, para a tua honra e glória. Amém.